Olá pessoal, Cami Soviético. Bom, já faz um tempo que eu quero lançar um vídeo sobre o papel de Stalin no Holodomor, não é? As atitudes, né, como o partido reagiu a tudo isso. E para minha sorte, né, coincidiu aí com o lançamento, né, do livro Fraude, Fome e Fascismo, não é? Da editora Ciências Revolucionárias, né, do nosso camarada Klaus Escarmelotto, em conjunto com o camarada João Carvalho. Né? E como o camarada Klaus está lá no grupo da Justiça Vermelha, não tem pessoa melhor, né, para comentar esse assunto. Camarada Klaus, seja bem-vindo, a casa é sua. Olá, camaradas, boa noite a todos. Eu gostaria de agradecer a atenção de todos vocês. Eu sou Cláudio Carmelotto, editor do site cienciasrevolucionarias.com, e hoje estarei falando de um tema bastante polêmico. Muito bom, camarada, e põe polêmico nisso. Mas então, o que os arquivos nos revelam sobre esse período? Teria Stalin criado essa fome? Né? Essa fome foi artificial? Né? Queria Stalin dar uma lição nos ucranianos, né? Como muitos canais aqui de direita afirmam, né? E também nacionalistas ucranianos, né? Qual foi ali o papel de Stalin nessa crise, né? Nesse terrível episódio da história soviética? O que eu posso dizer sobre isso é bastante simples, é bastante direto. De acordo com a maioria dos documentos revelados, até em sites da própria Ucrânia, né? Se lemos eles com atenção, vemos que não houve da parte dos oficiais soviéticos nenhuma intenção dolosa, tanto em gerar a fome, como também em realizar por meio dela o genocídio de uma etnia. A fome, ela foi, e eu já repeti isso em milhares de oportunidades, ela foi fruto, acima de tudo, de desastres naturais, de catástrofes. Ela não teve nenhum tipo de razão humana por detrás. Ela teve agravantes humanos, o que é bem diferente. E uma boa leva de documentos, inclusive em ucraniano, nos leva a crer que Stalin atuou o máximo possível tentando contornar o problema. Ele dava despachos, ele dava autorizações, ele mandava exportar grãos de outras regiões para a Ucrânia. Eu estarei passando a fonte aqui de algumas dessas informações, onde elas se encontram. Mas enfim, Stalin particularmente pode ter inclusive sim punido oficiais que atuaram no caso, oficiais do Estado que atuaram no caso, retendo grãos. Isso aconteceu. E não é raro. O próprio Viktor Zenskov, que é um dos maiores especialistas em arquivos soviéticos, e quando dizemos arquivos soviéticos, estamos falando dos arquivos de toda a União Soviética, o que inclui também a Ucrânia por excelência, manifestou uma opinião bem interessante sobre isso, segundo o qual ele dizia que, numa ocasião, o governo soviético, na figura de Stalin, puniu drasticamente vários oficiais soviéticos que retiveram consigo uma leva considerável de grãos, em torno de 4 toneladas ou 4.000 toneladas, era um dos dois, mas vocês vão poder ler a informação mais precisa no link que eu estarei compartilhando na descrição do vídeo. Vocês poderão ler essa informação. Enfim, de todo modo, os oficiais que retiveram essas 4.000 toneladas, eles foram severamente punidos.
severamente punidos. Muito bom, camarada. Uma das afirmações mais comuns, né, quando está se falando de Holodomor, é que Stalin teria impedido as pessoas de irem para outras áreas, né, para outros países, né, que Stalin teria feito isso para agravar, né, a fome, né, para que morresse, né, o máximo de pessoas possíveis de fome, né. O que os arquivos revelam? O que aconteceu ali, né, naquelas migrações ali, naquelas contenções? Quanto a possíveis questões ligadas a isolamentos de lugares onde houve foco de fome, em primeiro lugar a gente tem que entender que o cercamento, ou melhor, o cerceamento militar não aconteceu. Não foi como, por exemplo, aconteceu com as fronteiras da Rússia no período da Guerra Civil, onde Churchill, liderando uma cruzada de 14 países sobre a Rússia, cerceou várias fronteiras para gerar a fome de 21 e 22. Ele impediu o acesso aos grãos. Os soviéticos em nenhum momento fizeram esse tipo de cerceamento sobre a Ucrânia ou sobre qualquer país. Foi feito um controle, né, impedindo a viagem das pessoas para regiões onde a fome não era tão grande. Então o que impediram foi o acesso e a transição de pessoas de um lugar onde não se tinha fome para um lugar que se tinha fome, e vice-versa, né? Outras questões eu comentei já em outras lives e oportunidades, mas vou dizer aqui. É muito oportunista a crítica que se faz à União Soviética por controlar, no caso, o trânsito de pessoas, porque esse é um procedimento comum em todos os locais onde se tem fome. O professor John Artigate comenta isso, inclusive fazendo um paralelo entre as áreas militares dos Estados Unidos pelo mundo, que são muitas, né? A gente tem que entender que eles têm uma infiltração militar muito forte em todo o mundo, são muitas bases. E aonde se tem problemas com fome, eles aplicam essa política, né? Em qualquer lugar que se tenha uma região com fome e outra sem fome, a tomada, a vinda excessiva de pessoas era controlada. Mas a exportação de grãos, a levada de grãos para o exterior, justamente foi feita pelo governo soviético. Acontece que a catástrofe natural foi tão grande que o próprio professor Mark Tauger revela, mesmo que a União Soviética cessasse 100% das exportações, do momento em que a fome começou até o fim da fome, não haveria sucesso. Ou seja, não se tratava de você cessar as exportações e nem as colheitas. Esses problemas eram atenuantes, né? Essas questões poderiam atenuar as coisas e não resolvê-las, né? Isso é importante ser dito. Então, não se pode comparar aqui a forma como a União Soviética resolvia esses problemas com a fome que a gente chama de endêmica, com a fome causada pelos fatores artificiais do homem, tá? Mesmo quando o John Artigate ele faz a comparação das bases militares dos Estados Unidos com os cercamentos soviéticos ali, o controle da circulação de indivíduos, né? E não cercamentos militares, que isso fique bem claro, são cerceamentos de circulação de indivíduos, né? Não existe o mesmo peso, porque você não impede, nesse caso, a circulação de outras coisas, como grãos, por exemplo, como vinda de insumos, né? A União Soviética levava de áreas onde a fome estava menos
Aliás, onde não havia fome, ela levava grãos daquelas regiões não famintas para as regiões famintas, tá? E isso tudo existe nos arquivos que eu vou compartilhar aqui. Vocês podem pedir para qualquer pessoa minimamente letrada em russo que ela vai poder confirmar. Tem muitos despachos do próprio Stalin nesse sentido, tem muitos despachos de outros membros do governo. Ah, mas Stalin matou mais de 3.000 pessoas naquele momento. Olha, se sentenças de morte foram feitas, é preciso analisar caso a caso, né? Essa acusação de que teriam morrido pessoas no período da fome pode muito bem ter sido, inclusive, porque essas pessoas faziam confisco ilegal de grãos, né? Como a gente já apresentou aqui a questão do Zenskov, né? Que ele comenta na obra máxima dele, né? Que é Stalin e o povo porque não houve levante. E a gente não pode dizer que o Zenskov é um stalinista ou um russófilo. Não, ele trabalhou com todos os arquivos soviéticos. Ele não trabalhou com arquivos selecionados. Não, ele trabalhou com todos os arquivos estatais soviéticos sobre os mais diversos assuntos, né? Com foco em questões estatísticas penais, principalmente. Então ele sabia muito bem como a fome foi tratada. Sim, ele afirma na obra dele, Stalin e o povo porque não houve levante, que houveram políticas de confisco que não foram bem sucedidas, e que essas políticas de confisco dos grãos, elas eram uma política de confisco que eram já praticadas antes da fome, como forma de barganha da industrialização acelerada. Então a União Soviética usava a capacidade de produção dela, né? Capacidade máxima de produção dos camponeses para conseguir patentes, para conseguir indústrias, né? Então a economia agrícola era muito importante nesse projeto. Com isso, camaradas, eu já vou partindo para o encerramento da fala aqui. Eu digo para vocês com toda certeza, os arquivos eles são hoje mistos, no sentido de atribuição de culpas ao governo, e o contrário também se encontra, né? Então você pode tanto atribuir culpa ao governo em várias questões, como você pode também demonstrar que o governo não foi esse demônio que os ucranianos atuais alegam. Quando eu me refiro aos ucranianos, pelo amor de Deus, eu não estou falando do povo, estou falando do governo ucraniano atual. Essa linha da Ucrânia atual, que é bandeirista e que inclusive nega o inegável, né? Que Stepan Bandeira, em determinados momentos de sua vida, lutou ao lado dos nazistas. E isso é um fato. A OUN teve patrocínio nazista em várias das suas grandes sedes, né? Ela não era uma organização estabelecida só na Ucrânia ocidental. Ela era estabelecida na Polônia, ela era estabelecida na Lituânia, na Letônia, enfim, ela estava em vários lugares, né? Ela reivindicava vários territórios como parte do grande, de certo modo, reino da Ucrânia, e até territórios que hoje pode-se dizer que fazem parte da Rússia. E o objetivo dela era estabelecer um governo nacionalista antissemita, sim. Eles participaram de uma série de massacres juntos com os nazistas, que são muito bem documentados até por historiadores extremamente anticomunistas, né? Então não é conversa de comunista doido, não. Você acha numa simples busca de livros colocando Stepan Bandeira e nazismo, uma busca simples já vai revelar livros de várias universidades falando nesse tema. Então é aquilo, a maior parte hoje do governo ucraniano é nazista, e boa parte da linha que eles seguem falsifica não só fotos como documentos. Toda vez que vocês verem cadáveres empilhados um em cima do outro, como foto de
a prova das mortes por fome, você pode ter certeza que essa foto é falsificação. Esse era o padrão de morte dos nazistas e dos partícipes deles. E a OUN foi partícipe dos nazistas em várias ocasiões. Isso é inegável na história da própria OUN, né? OUN, que seria a organização dos ucranianos nacionalistas, tá? Que foi duramente reprimida na era soviética, e Stepan Bandeira acabou assassinado. Então é isso, companheiros. Eu não vou me estender muito mais, que eu já falei praticamente quase 15 minutos, e desejo a todos aqui um ótimo final de dia, uma boa tarde, um bom dia, um ótimo final de dia em geral. Não sei que horário vocês estão ouvindo, e qualquer dúvida eu estou à disposição. Um forte abraço. Muito bom, camarada. Gostaria de agradecer a sua participação. E quem quiser saber mais, só clicar aí na descrição, né? Tem alguns links aí, uns textos, né? Do camarada Klaus. O Elementos Subversivos publicou um vídeo, né? Ontem, sobre isso aí, tá bom? Tem mais tempo. Se quiserem também se aprofundar no assunto, o vídeo ficou perfeito, tá bom? E é isso aí. Se gostou, compartilha, curte. E até mais. Obrigado, camarada Klaus. Valeu!